Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, mais um encontro onde a gente vai se afinando com os ensinamentos de Cristo. Desejo boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e que a gente possa entrar nessa atmosfera bendita que a casa nos proporciona, para que possamos também começar a semana numa outra sintonia, envolvidos nessa paz, nessa esperança que é o que nos alimenta e fomenta a nossa saúde espiritual. Então, antes de darmos continuidade aos estudos, a Dona Isilda fará a prece para nós e, na sequência, o João Pedro fará a leitura do Evangelho dessa noite. Boa noite a todos. Vamos então sintonizar a espiritualidade para que nós possamos assim unir assim os nossos pensamentos, se juntar a eles na nossa prece, pedindo em favor de todos aqueles que necessitam, todos aqueles que passarem por nossos pensamentos, sejam nossos familiares, sejam amigos, sejam pessoas também que muitas vezes se dizem nossos inimigos, aos desencarnados, necessitados, que também vêm aqui em busca de tratamento espiritual, de estudo, que as nossas preces possam chegar a Deus, a Jesus, retornar até a nós em formas de bênçãos, de luz e de paz. Nós vamos fazer aquela prece que foi recebida por Chico Xavier, chama Pai Nosso, ela é em formas de poesia. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, Senhor. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje, dando sequência à leitura do capítulo 21, nós vamos ler o item 4, Missão dos Profetas. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos
que estavam ali reunidos, lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Que assim seja. Obrigada, Dona Isilda, pela prece e também ao João Pedro pela leitura do Evangelho. Esse capítulo é um capítulo que a gente deve, assim, degustar, aprender com bastante cuidado, né? Para que a gente não tropece nesses ensinamentos tão profundos que Jesus nos trouxe. Quando a gente fala em profeta, né, a gente tem sempre essa ideia, essa premissa de que é Isaías, Elias, Moisés, né, não podemos esquecer de Moisés, que foram os precursores, que trouxeram, anunciaram, profetizaram, né, fizeram preleções sobre coisas que viriam, que adviriam no futuro, né? Mas o que distingue, né, e para que a gente possa saber qual é a missão dos profetas hoje no mundo e na atualidade, é preciso saber diferenciar os profetas dos falsos profetas, que também sempre existiram. Então eu gosto sempre de fazer uma analogia com aquilo que a gente vivencia hoje. Mas para a gente chegar nesse ponto, eu vou só fazer uma pequena lembrança daquilo que nós falávamos na semana passada, quando introduzimos o capítulo, que o tema era: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Né? Então, árvore boa não dá maus frutos. Não foi isso que nós falávamos na semana passada? Então, toda pessoa, hoje, trazendo para o momento, toda pessoa que tem bons atributos e boas qualidades, ela vai dar bons frutos. E a gente sempre traz aquilo, o que é fruto, né? Não estamos falando de frutas em específico, mas estamos falando, por exemplo, do paralelo entre o joio e o trigo. Como diferenciar o joio do trigo? Se são duas vegetações que crescem muito semelhantes e muitas vezes crescem no mesmo ambiente. Qual que é a diferença do joio e do trigo? É o grão. Mas será que nós, diante das dificuldades, mesmo sendo trigos, nós diante da tempestade, dos ventos, daquela turbulência, daquela movimentação que muitas vezes a gente vai para um lado e para o outro, a gente mantém os nossos grãos intactos? Será que a gente não se rebate tanto, né, por não ter equilíbrio emocional e espiritual, e a gente perde esses grãos? Então essa é a diferença entre os bons, os profetas e os falsos profetas. É a separação. Mas para a gente chegar nesse tema do joio e do trigo, que eu vou chegar mais adiante, é só para ficar na memória, né, a diferenciação de uma coisa e de outra. A pergunta que eu vou começar hoje é a seguinte. É uma pergunta, não é uma afirmativa, mas depois cada um vai responder intimamente. Você se torna aquilo que você ama. O que você tem amado? Que tipo de amor você tem nutrido dentro de você? Que tipo de princípios você tem? Porque isso revela muito quando a gente também faz manifestações. Porque profetas, quando a gente fala em termos evangélicos, de Isaías, de Jeremias, falamos de Moisés, todos eles anunciaram coisas que vinham de inspirações divinas, que traziam uma revelação que pudesse dar um norteamento naquele povo, naquele momento. Moisés nos trouxe através de que a gente hoje conhece como uma pneumatografia, que não é bem uma psicografia, foi gravada em pedra, né? Não foi com as mãos dele,
os 10 mandamentos, as leis divinas, que é aquilo que nos norteia, é aquilo que nos orienta, né? Mas os outros, porque ele foi o primeiro profeta, digamos assim, ele é o mais antigo, depois veio Jeremias, Isaías, Elias, que também anunciavam que nós deveríamos nos desapegar da materialidade e nos aproximarmos da divindade. Mas isso não ocorreu com todos nós. Teve aqueles que sim, que tiveram essa visão e foram seguindo os preceitos divinos, né? Os preceitos religiosos. E a religião, ela está dentro de nós desde dos primórdios. Quando a gente fala dos primitivos, eles também já faziam adorações. Nós fomos evoluindo e criando as nossas crenças e os nossos conceitos religiosos, né? Mas a gente sempre se apega nos conceitos trazidos pelos profetas. E hoje, quem são os profetas da atualidade? Depois desses que eu citei, veio Jesus. Ele também anunciou o Consolador. Ele também trouxe tanta, como ele disse, né, no Evangelho, eu não vim destruir a lei, ele veio colocá-la em prática, ensinar a cada um de nós como se colocava em prática. Mas a gente ainda gosta muito da idolatria. E todos esses profetas já falavam de não idolatrarmos figuras, imagens, né, para a gente seguir as leis e os profetas. Mas a gente tem esse hábito, né? A gente tem de seguir a massa, o coletivo. A gente vive num mundo de manada, né? A gente tem esse hábito de seguir manadas. É da natureza humana. Nós estamos habituados a isso. E aqueles que fogem desse velho hábito acaba sendo, muitas vezes, rechaçado, criticado, injuriado, como foi Jesus. Mas quem depois de Jesus? Vamos colocar assim que, de alguma forma, o Consolador, que foi a doutrina espírita, foi codificada por Kardec. Não deixa de ser um profeta, que trouxe essa revelação que foi a doutrina espírita, né? Mas Jesus, enquanto esteve aqui, ele teve um paradoxo, né? Ele teve algumas coisas que deixavam a gente meio intrigado. Da mesma forma que ele trazia no Sermão da Montanha a consolação e dizia que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, que esses verão o reino de Deus. Ele também trouxe um outro sermão, o sermão profético, que ele estava fazendo uma profecia, ele estava trazendo que no futuro, né, no final dos tempos, as revelações que aconteceriam, da nossa grande ligação com a materialidade, com a nossa idolatria pelas pessoas, pelas outras causas que não eram as divinas, que nós iríamos passar por momentos difíceis, e só aqueles que enfrentassem com a fé viva, raciocinada, entenderiam esses dias, que é o momento que nós estamos vivendo, de transição, para que possamos passar desse mundo de expiação e provas e expiações, para um mundo de regeneração, enfrentaríamos tudo isso. E como distinguir esses falsos cristos, esses falsos profetas, que aparecem o tempo todo, levando grandes massas, falando sobre coisas que a gente, às vezes, por não autoconhecer, por não nos aperfeiçoarmos, por não estudarmos, a gente acaba caindo. É difícil não citar algumas situações que a gente viveu nos últimos tempos, quando a gente passa. Há infinidade de exemplos, mas eu acho que o que está mais na memória da gente é o problema que nós enfrentamos em 2020, com a pandemia, quando existiam aqueles que diziam que não deveríamos tomar a vacina, negando a ciência. Mas como tomar uma vacina que praticamente foi colocada aqui agora, tão recente, né? Mas a gente se esquece que existe toda uma ciência por trás de tudo isso, já investigando e já estudando algumas situações há muito tempo.
veja bem, isso não é uma crítica. Eu estou dando isso como exemplo, porque foi algo que nós vivenciamos atual. Foi muito atual. E negar a ciência é negar tudo, porque se Deus deu ao homem essa capacidade de inteligência e raciocínio, era para que ele desenvolvesse e a gente pudesse resolver as nossas questões intrincadas aqui no planeta Terra. Nós somos ainda, precisamos da matéria, precisamos desvendar alguns mistérios e de cura para que possamos progredir, possamos avançar. Então, quando a gente nega algo que o próprio Deus deixou para o homem de atributo e de capacidade, intelecto, para que ele pudesse desenvolver tudo isso, nós estamos negando. Nós, como filhos de Deus. Então, Jesus já estava, nesse momento, ele entra num paradoxo, porque ele está falando, da mesma forma que ele fala no Sermão da Montanha de consolação, ele fala desse momento de destruição, digamos assim, que passaríamos por esse caos, por essa convulsão da humanidade, para que pudéssemos enxergar com clareza esses falsos profetas. Aí a gente vê que ainda, e sempre teve, mas hoje enfrentamos guerras. Estamos aí com a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, com a Palestina, estamos com a guerra no Congo. Tudo isso está acontecendo, está aqui agora. E quem lidera? E quem promove isso? Não são líderes que convencem sua população de que ali é uma guerra santa, que eles estão lutando e guerrilhando e matando em nome de Deus. Então a gente precisa perceber. E no nosso dia a dia? Quem são esses? São homens como nós, falsos profetas, que nos instigam a alguns templos que acham que fazem a gente acreditar que a gente, para entrar no reino de Deus, nós temos que pagar o nosso quinhão, temos que comprar o nosso terreno, temos que também pagar pelos nossos pecados, confessando, mandando rezar uma missa. Tudo isso é muito válido. Orar é sempre muito importante. Mas isso não vai tirar de nós aquilo que a gente tem como débito. Eu posso me arrepender, mas eu não posso deixar ser conduzida por massas. Eu preciso ter o meu discernimento. E é isso que a gente precisa entender, sobre o discernir. Aquilo que eu estou ouvindo do outro vai me fazer entender essa nova realidade, a minha correção diante desse mundo tão caótico, né? Onde a gente muitas vezes pagamos, caro inclusive, para acharmos que estamos com paz de espírito. Aí eu trouxe alguns pontos aqui para nós, para que a gente pudesse discutir ou refletir da melhor maneira. Então, depois de Kardec, só faltou falar que hoje somos nós, os trabalhadores da última hora. Quem são, na verdade? E todos eles tinham em comum mediunidade. E a mediunidade, a gente não vai enxergar só como mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médiuns, todos nós temos inspirações e podemos também induzir outras pessoas. Então, ter esse discernimento, esse critério é muito importante. Como que eu vou diferenciar o falso Cristo ou o falso profeta do verdadeiro profeta? Esses falsos messias, né, eles oferecem e prometem riqueza fácil. Eles oferecem a salvação. Todos temos, mas temos que ter consciência de que cada um segundo as suas obras. Que a minha salvação chegará no momento que eu estiver consciente do meu débito e que eu estiver consciente daquilo que eu vou ter que pagar. Aí entra a lei de causa e efeito. Se hoje estamos aqui pagando por alguma coisa, vivendo uma vida difícil, passando por expiações, é porque de alguma forma nos equivocamos e erramos muito numa outra existência. Então esses falsos profetas, eles falam de curas impossíveis. Quem nunca viu nas igrejas pessoas falando que vão fazer os paralíticos andarem?
É claro que Jesus curou. A gente tem como exemplo muitos paralíticos, muitas pessoas na época com a lepra. A mulher que sofria da hemorragia, que é um caso clássico, ele curou. Mas a cura veio dela, da fé que movia essa mulher. Não só do magnetismo que tinha Jesus. Quando a gente confia e acredita no nosso potencial espiritual, a fé é alcançada. Mas muitas vezes a cura não está aqui para esse mundo. Ela vai vir num outro plano. É que nós somos muito afoitos, né? Nós queremos tudo para agora. Fala em prestígio, os profetas. Fala em prosperidade material, em felicidade plena, quando Jesus sempre disse que a felicidade não é desse mundo. Temos momentos, sim, de alegrias, de felicidades, mas vivemos nessa oscilação constante de altos e baixos, que é o que nos fortalece o tônus físico, emocional e principalmente espiritual. Ninguém veio ao mundo a passeio, todo mundo está aqui aprendendo. E principalmente aprendemos nos dias de queda, nos dias que caímos. E a gente só se reergue com confiança em Deus. Esses profetas e falsos cristos falam muito em sucesso, falam em poder, que é o que a gente vê hoje, né, no mundo. O poder que geram as guerras, o poder que transformam outros famintos, né? A gente vê tanta gente com tanto, e muitos, milhões com nada. Sabemos que para tudo tem uma causa. Mas se nós tivéssemos dentro de nós um pouco mais de fraternidade, de igualdade, poderíamos minimizar essas dores, essas aflições, esse sofrimento. Então, a nossa missão enquanto profetas, enquanto nós que nos comunicamos e trazemos essa mensagem, as mensagens do Cristo, principalmente aqui quando estamos reunidos, é para que possamos nos esclarecer, nos instruir, nos transformando, porque a partir do momento que a gente faz essa reforma íntima, vamos nos renovando e a gente muda tudo ao nosso redor e isso vai virando aquela pedrinha no rio, que vai marolando, marolando e vai alcançando a todos. Então a transformação e essa ação do verdadeiro profeta, da missão desse profeta, não é levar massas, mas conduzir aqueles eleitos que estão já prontos e com discernimento para entender as verdades divinas. Ele já não tem mais preocupação em trazer, egoísta, de trazer para si, mas em compartilhar. Precisamos aprender o compartilhamento das coisas. Essa é a missão. Talvez essa é a missão nossa, a missão do verdadeiro espírita. Somos também profetas, quando passamos adiante os ensinamentos do Cristo. E o que temos feito, né? Mas aí vem essa questão que eu falei no início, de separação do joio e do trigo. Quem somos nós hoje? O joio ou o trigo? Nos dias de dificuldade, a gente está se chacoalhado tanto que temos perdido os nossos grãos? Quando chegar o momento crucial, nós estaremos prontas para essa colheita? Então, são questionamentos, são perguntas que temos que fazer para nós, para que a gente possa entender. Eu estou realmente aprendendo? Eu estou me instruindo? Para eu poder discernir e saber diferenciar quando alguém se aproximar de mim e se dizendo, não, olha, eu sou Cristo, ou eu trago verdades para vocês. E a gente só vai compreender isso no momento crucial que formos enfrentados, né? Fomos nesse enfrentamento que vamos saber separar e saber diferenciar se somos o joio ou o trigo. E só para terminar, e falando ainda da atualidade, né? Falamos da guerra, dessa reforma moral que precisamos ter, desse aperfeiçoamento. Jesus tinha esse magnetismo que arrastava, mas existem pessoas no mundo atual que também têm um magnetismo que convence o outro a fazer coisas que até Deus duvida, né? E a gente está vivendo esse universo de dualidade,
onde as coisas estão assim, é direita ou esquerda, ou é certo ou errado, ou é uma coisa ou outra. Não existe mais o caminho do meio. A gente se esqueceu dele. Nós estamos sempre num duelo constante e nos esquecemos de colocar em prática todos os ensinamentos que temos. Se a gente ainda não teve oportunidade de nos aprofundarmos nos estudos evangélicos, seja ele de qual for a religião, mas que a gente consiga entender que quando eu não estendo a minha mão em benefício do outro, quando eu olho só para mim e me esqueço de amar o próximo, que a dor do outro não me dói, alguma coisa está errada. A quem eu estou seguindo? Que profeta eu estou seguindo? Que ensinamento eu estou seguindo? Porque Jesus, repito, ele disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim colocá-la em prática. E ele sintetizou as leis divinas em duas, vamos dizer assim, três, que eu considero as mais importantes. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós mesmos, devemos nos amar. Mas devemos também perdoar os nossos inimigos. Porque enquanto a gente não aprender a bondade, a indulgência e o perdão, nós vamos estar atados. Estamos presos a essas correntes que vêm dessas falsas informações. Aí, quem são os profetas, vamos dizer assim, mais atuais, né? A gente falou de mediunidade. Como não acreditar na benevolência de Francisco Cândido Xavier, que trouxe tanto ensinamento, tanta revelação, que teve como mentores, é claro, Emmanuel, André Luiz, realidades do plano espiritual, realidades de outras encarnações. Quando a gente consegue compreender isso com mais profundidade, a gente vai entendendo o quanto ainda temos que nos modificar, nos aprimorar, compreender que a nossa melhoria ainda está muito longe. Para a gente enxergar essa missão desse profeta verdadeiro, daquele que nos trará as grandes revelações, ainda temos que estudar muito. Então, teremos que nos encontrar muito aqui, né? Para debatermos esses evangelhos, indo e voltando sistematicamente, para que a gente entenda. Porque cada vez que a gente estuda, cada capítulo, a gente entende um pouquinho mais. Ou a gente fala, puxa, eu não tinha prestado atenção nisso. Não é isso? Quando a gente lê. Mesmo um livro, quando a gente lê um livro, seja ele qual for, a gente sempre tem alguma coisa ali na entrelinha, ou que a gente passou desapercebido. Então, é importante nos mantermos vigilantes, sempre com o intuito de estudar, nos aperfeiçoar, nos melhorar. Essa é a nossa missão. É a missão do Espírita, para que possamos aceitar e entender quem serão essa missão e esses novos profetas, que nos trarão as lições, os ensinamentos e o direcionamento da nossa vida daqui para frente. Há alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu fiz uma pincelada nessa questão dos falsos cristos e profetas, que nós vamos estudar ainda, vamos ler a semana que vem, para a gente poder diferenciar uma coisa de outra. Porque falar de profeta sempre vem só na mente assim, Moisés, Elias. E não, nós temos, e não estamos falando de desvendar futuro, prever futuro. É lógico que eles trouxeram essas informações para clarear a mente daquela população, daquele povo ainda muito primitivo, ainda tão sedento de ensinamento. Jesus veio e trouxe depois um manancial de esclarecimento. Mas ainda temos muito que avançar, para que possamos passar por esse processo de regeneração sem sermos levados por essa massa que querem nos dissuadir de tudo isso. Então, precisamos saber e discernir o certo do errado. Alguma pergunta? Bom, então a gente fez essa introdução hoje. Eu trouxe esse pequeno trecho, porque era competir a Lília, ela hoje teve um problema, ela não pôde vir, não estar aqui conosco. Então, na semana que vem, a gente vai nos aprofundar um pouco mais nesse conceito de falsos profetas, dentro da atualidade, para que a gente possa compreender.
Então, antes de passarmos para o passe, lembrando vocês da nossa biblioteca, para que vocês possam pegar, nós temos todas essas obras que eu citei aqui, falei do Evangelho, nós temos todas as obras básicas ali, a Claudinha tem ficado lá toda segunda-feira, para quem quiser pegar esses e outros livros, que tem livros maravilhosos ali na biblioteca. E lembrando também de quando vocês forem ao mercado, ou fizerem alguma compra, trazer aquela notinha, depositar na caixinha, para a gente ajudar na reforma e construção de parte do Colégio Apóstolo Paulo, que vai ajudar bastante todos nós, que vai ser uma obra muito benéfica para a nossa população, principalmente para os jovens. Então, agora nós vamos passar por uma segunda fase do trabalho, que é o passe. Eu peço que vocês fiquem sentadinhos, para que vocês possam receber. Antes disso, deixa eu ouvir aqui a dona Isilda. Eu havia esquecido. Gente, um recado, eu havia esquecido. Dia 1º agora de novembro, na próxima sexta-feira, é aniversário de desencarne de Eurípides Barçanufo, que é o nosso patrono. Dia 1º de maio é de nascimento, e a gente sempre promove uma palestra com convidado especial. Então, estão todos convidados na sexta-feira, às 19 horas, para que venham aqui prestigiar essa data também, que a gente comemora com muito amor, patrono da nossa casa. Então, agora a gente vai para o passe. Eu peço para a Rosa vir aqui à frente, nos ajudar. As nossas amigas médios, o nosso amigo Sérgio, que também vem aqui, para que a gente possa passar por esse novo momento. Fiquem em silêncio, numa posição confortável, e vamos deixar que a espiritualidade derrame sobre nós todas as suas bênçãos. Nesse momento, inspirados por toda a espiritualidade, nossos amigos espirituais, companheiros, que estejamos aqui envolvidos nessa egrégora de amor, de paz, de luz, que sejamos merecedores de todo esse manancial derramado aqui sobre cada um de nós. Seremos receptores de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nosso merecimento. Que cada um se conscientize daquilo que necessita melhorar, daquilo que precisa alcançar, das bênçãos que já dispõe, sempre num processo de gratidão profunda a Deus e a Jesus, nosso modelo e guia, mas que possamos estar de braços abertos para essa profusão e para esse remédio salutar derramado pela espiritualidade maior. Sabemos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina celestial nos distribui abundantemente. Que sejamos merecedores. Façamos juntos com Jesus a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. E que todo esse eflúvio e essas vibrações salutares recaiam sobre todos os doentes, os aflitos e a toda a humanidade, Senhor. Em nome de Deus, e que assim seja.